Mulher viu o ex-esposo e a filha que ela havia enterrado anos atrás e decidiu segui-los. O pior dia da vida de Marta foi quando ela recebeu a notícia de um trágico acidente envolvendo sua filha e seu esposo. Dois pedaços de si mesma arrancados pelo destino e por uma fatalidade que ceifou a alegria de sua vida. Depois de anos tentando superar essa tragédia, Marta os viu caminhando em um calçadão à beira da praia, e isso a fez chorar de emoção. Marta é uma empresária do ramo de sapatos femininos em uma cidade no interior do Rio Grande do Sul. Seu caso não ganhou muita repercussão na mídia por causa de sua personalidade tímida e sempre reservada, especialmente em um momento tão delicado de sua vida em que ela preferiu se isolar do mundo e só contar anos depois como superou uma tragédia da forma mais inexplicável possível. Marta e Eduardo se conheceram nas férias de verão em uma romântica cidade no Uruguai. Ele era professor e ela uma inexperiente aluna do curso de Ciências Contábeis, que por acaso acabaram se esbarrando em uma festa onde a paixão à flor da pele acabou falando mais alto. Em uma única noite que ficaram, Marta acabou engravidando, perdendo o contato do seu príncipe encantado que só foi reencontrar anos depois. Ao saber que tinha uma filha, Eduardo se questionou por que ela não tinha o procurado durante todo aquele tempo. E ela respondeu que, além de ter perdido o número de telefone que ele tinha passado, estava morrendo de medo da reação que o homem teria caso ela o procurasse com uma notícia dessas. Para a surpresa de Marta, Eduardo ficou extremamente feliz em revê-la, e ainda mais feliz por descobrir que era pai. Todos os medos e suspeitas que ela tinha sobre ele ser somente mais um cara que não queria nada sério, sumiram de sua mente no momento em que Eduardo se ajoelhou e pediu sua mão em casamento. Aquela nunca foi a reação que Marta alimentava em sua mente por todas as vezes que fantasiou esse reencontro. Sempre esperando pelo pior, ela imaginava que Eduardo ficaria revoltado, exigiria um exame de DNA e faria 1000 escândalos antes de ser convencido que Ludmila era sua filha. Mas não, ele fez questão de ver a menina o quanto antes, e sem que ela dissesse qualquer coisa, o próprio Eduardo se apresentou para a filha. Eles se casaram pouco tempo depois de se reencontrarem, e Ludmila se apegou tanto ao pai que simplesmente não se desgrudava dele aonde quer que ele fosse. Assim, a família se adequou às novidades e se fortaleceu ao longo do tempo. Marta prosperou em sua pequena loja de sapatos que acabou se tornando uma importante referência na região onde foram morar. E Eduardo se destacava cada vez mais em sua função de docente em uma importante faculdade federal. As idas e vindas pelas perigosas estradas da Serra Gaúcha era o que mais preocupava a Marta, ainda mais que sempre que podia, Ludmila fazia questão de acompanhar o pai, pois ela se espelhava muito nele e tinha o sonho de também ser uma grande professora no futuro. Quando a menina passou no vestibular para estudar na mesma faculdade em que o pai lecionava, a festa foi geral entre a família e tudo parecia perfeito. O que eles não sabiam era que, infelizmente, esse era apenas o princípio da tragédia. Ainda no primeiro ano de estudo da filha, enquanto esperava a ligação que eles sempre faziam quando chegavam à cidade onde a faculdade ficava, Marta escutou alguém bater à sua porta. E antes que qualquer pessoa dissesse qualquer palavra, ela já sentia que algo terrível tinha acontecido com as pessoas que mais amava. O padre e o policial parados em sua porta apenas confirmaram o que mais temia. Eles tinham partido e nunca mais voltariam. Aquela foi a primeira vez que eles decidiram não viajar de carro, pois um amigo de Eduardo ofereceu uma carona em um pequeno avião que usava para transportar cargas até o local onde iriam ficar. O relatório dos bombeiros informou que o avião onde eles estavam apresentou uma pane elétrica e o piloto acabou tentando um pouso de emergência em uma lagoa à beira de uma ribanceira. E que, devido ao impacto, tanto Eduardo quanto Ludmila não sentiram qualquer tipo de dor antes de perderem suas vidas. O fato da filha e do esposo não terem sofrido serviu apenas para diminuir um pouco a dor que Marta sentia. Muitos parentes de Eduardo que ela sequer conhecia surgiram de repente em sua vida, a fim de a consolar e cuidar dela. Assim, Marta pelo menos não enfrentou essa terrível realidade sozinha, e por isso teve forças para seguir em frente. Durante todos os anos de casamento e união, Eduardo pouco falava sobre sua família que morava em outro estado. A única pessoa que ela conhecia antes da tragédia era a dona Teolinda, mãe de Eduardo, que uma vez por ano visitava a neta.
A força e a coragem daquela senhora que abandonou tudo o que tinha somente para ficar ao seu lado foi o que fez Marta levantar a cabeça e enxergar na nova amiga razões para viver. Dona Teolinda tinha perdido o próprio filho e a neta, mas ainda assim, agora a consolava, ajudava em casa e a acompanhava nas sessões de terapia. Há sempre um propósito para tudo, era o que a sogra dizia. Marta demorou para concordar com ela, mas se não fosse por suas palavras e companhia reconfortante, ela não sabe até onde teria chegado no poço sem fundo que é a tristeza. Anos mais tarde, quando as feridas da perda finalmente começaram a ser cicatrizadas, Marta decidiu que mudaria sua vida por completo e que recomeçaria em outro local. Ela vendeu tudo o que tinha e se isolou do mundo em uma pequena chácara no alto de uma montanha. E ali ficou refletindo à procura de respostas e sentindo nas coisas. E só depois de um sonho que teve, decidiu que era hora de realmente prosseguir. Em seu sonho, ela se encontrava com Eduardo e Ludmila, exatamente do jeito que os viu pela última vez antes de saírem de casa. Eles sorriam e diziam o tempo todo que estavam bem, mas que só ficariam realmente em paz quando Marta estivesse bem também. O sonho foi tão realista que Marta teve a sensação de acordar com um abraço. Ela chorou por toda aquela manhã, mas sentiu uma paz interior que nunca tinha sentido em toda a sua vida, como se sua alma estivesse sendo renovada. Marta decidiu voltar a ver os amigos, viajou para se encontrar com a sogra que tanto a ajudou e assim descobriu que agora era ela quem precisava de um ombro amigo. Dona Teolinda, a quem todos sempre conheceram como uma grande rocha, agora se sentia fraca e solitária, e por isso, Marta passou um bom tempo em sua casa para retribuir tudo o que a sogra tinha feito por ela. Como a cidade onde Dona Teolinda morava ficava no litoral, Marta aproveitava a estadia na casa da sogra para passear às vezes na beira da praia, pois se percebia tranquila ao sentir o vento e o cheiro do mar ao pôr do sol. Foi em uma dessas caminhadas que o impossível aconteceu e ela pensou que estava delirando ao ver Eduardo e Ludmila caminhando no calçadão. A primeira reação de Marta foi ficar estagnada com os dois pés bem plantados no chão. Sua mente não queria acreditar no que os seus olhos presenciavam conforme os dois ficavam cada vez mais distantes. Depois de súbito, sem dizer nada, Marta começou a correr e a gritar por seus nomes. Ludi! Edu! As lágrimas escorriam em seu rosto enquanto seus pés descalços se arranhavam nas pedras do calçadão. Quando ela se aproximou dos dois e eles se viraram, o rosto de sua filha e de seu marido foram ofuscados pela lua suave do sol de fim de tarde. E antes que ela caísse aos prantos pelo chão, o homem a segurou pelos braços. Vocês estão vivos! Estão vivos! Marta tremia e soluçava conforme as pessoas se aglomeravam ao seu redor. O homem e a moça perguntavam com carinho a todo instante se ela estava bem. E ao ouvir a voz da menina, é que Marta entendeu que aquelas pessoas não eram seus entes queridos, mas duas pessoas extremamente parecidas com eles. Depois da confusão, os três se sentaram em um quiosque para que Marta pudesse limpar os machucados que ganhou nos joelhos ao cair no calçadão. E após contar sua história e dizer o quanto aquele homem e a moça se pareciam com seu marido e sua filha, quem começou a chorar foi a garota cujo nome era Érica. Apesar de pensar que a moça estava chorando de emoção por causa de sua triste história, foi nesse instante que o pai da garota contou a história de vida deles, e tudo pareceu ainda mais fora da realidade. O homem também se chamava Eduardo e era praticamente um sósia do marido de Marta. Só que as coincidências não paravam por aí. Ele disse que era socorrista na cidade e trabalhava a maior parte do tempo atendendo às emergências naquela região. Segundo ele, quando sua filha ainda era uma criança, ele estava passando por um processo de divórcio com a esposa e atendeu a um chamado sobre um acidente de ultraleve na costa da cidade. Depois de mais de 4 horas procurando o corpo das vítimas no mar, ele entrou em desespero ao ver que uma das vítimas era a mãe de sua filha, e já era tarde demais para fazer qualquer coisa. Marta mostrou fotos que carregava em sua bolsa para que Érica e Eduardo comprovassem o quanto eram parecidos com o marido e a filha que ela tinha perdido também em uma tragédia aérea. A semelhança assustadora entre eles deixou o homem e sua filha completamente petrificados, pois eles já tinham escutado falar sobre sósias e pessoas que se parecem demais com outras. Mas um pai e uma filha terem semelhanças tão fortes com outra família eram circunstâncias inacreditáveis. Marta pegou o contato do homem e da moça e contou para sua sogra sobre tudo o que tinha se deparado. Dona Teolinda decidiu que não queria vê-los, pois se eles fossem realmente tão parecidos assim, tinha medo do seu coração não suportar.
Contudo, Marta enxergou a ligação de suas histórias como uma providência divina. Ainda mais que, ao conversar bastante com a moça, ela descobriu que ela estava em um estado de depressão profunda e dividir suas dores estava sendo algo benéfico para as duas. Marta se tornou uma grande amiga daquelas pessoas e ajudou a moça a passar por aquele momento tão difícil. As duas ficaram tão fascinadas com as semelhanças que decidiram investigar mais a fundo se havia algum parentesco entre eles. E graças a um trabalho feito por um homem especialista em árvore genealógica, descobriram que o marido de Marta era um primo muito distante do homem que ela conheceu no calçadão, e isso explicava tantas similaridades físicas. Apesar disso, o grande mistério sobre as razões da vida e da morte permaneceram nas mentes daquelas pessoas. Será que havia mesmo um propósito do destino ao fazer primos tão distantes e ainda com o mesmo nome viverem os lados opostos de tragédias tão iguais? Ou tudo não passava de uma coincidência? Marta nunca quis responder essa pergunta, pois estava focada em cuidar de sua nova amiga que tanto se parecia com sua filha. E quanto a você? O que acha dessas coincidências que a vida nos traz? Deixe nos comentários sua opinião. E hoje os abraços vão para Ivanir Carraro, Maria de Lourdes, Cláudio Roberto, Aline Monteiro, Derli Oliveira, Veranice Marlene e todos vocês que nos engrandecem com sua companhia e comentários. E se você não foi citado nesse vídeo, se sinta abraçado e assista ao próximo episódio que estaremos de olho nos comentários. E caso seja sua primeira vez aqui e você gostou dessa história, não se esqueça de deixar sua curtida, se inscrever e ativar o sininho, pois logo voltaremos com mais uma história emocionante. Um grande abraço!